Boa noite, Lília. Boa noite a todos que estão chegando. Eu vou vendo vocês com 1 minuto de atraso, ok? Para nós começarmos, eu vou ler a introdução desse livro, Vida Feliz, da Joana de Ângeles. É uma história reflexão. Então, nós vamos fazer a abertura da nossa conversa dessa noite com uma história reflexão, ok? Vamos lá, o livrinho é Vida Feliz, Joana de Ângeles, introdução. Diz assim a mentora: em Ecbátana, cidade antiga da Pérsia, havia uma academia onde se reuniam os sábios da época, então chamada silenciosa, porque os seus membros deveriam manter-se calados quanto possível em meditação, resolvendo os problemas que lhe eram apresentados. Certo dia, em que todos estavam reunidos, apresentou-se um eminente pensador chamado Dr. Zeb, que foi ali propor a sua candidatura a um daqueles lugares disputados. O presidente da entidade atendeu-o em silêncio e, diante dos diversos acadêmicos, escreveu o número 1000 no quadro de giz, colocando um zero à sua esquerda, fazendo-o entender que este era o seu significado para os presentes. Dr. Zeb, sem qualquer enfado, apagou o zero e o transferiu para o lado direito do número, tornando-o 10 vezes maior. Surpreendido, o sábio tomou de uma taça de cristal e repletou-a com água de tal forma que toda gota acrescentada resultava numa gota a exceder e perder-se. O candidato, sem perturbar-se, tirou uma pétala de bela rosa que adornava o recinto e a depôs sobre a água da taça, que se manteve sem nenhuma perturbação, tornando-se mais bela. Diante da excelente resposta, Dr. Zeb foi então admitido como membro do Colégio dos Sábios. Boa noite a todos que estão chegando, a Jurema, a Edilane, a Maria. Essa história que eu escolhi para a nossa abertura é uma história reflexão, que nós possamos pensar um pouco sobre o silêncio, sobre o valor, sobre o nosso real valor. Boa noite, Vera, que bom te ver aqui, muito bom. Vamos então à nossa prece. Eu peço a vocês que nesse instante a gente possa se unir a Deus em pensamento, rogando a nosso Pai de infinito amor, de infinita misericórdia, a Jesus, o nosso Mestre, o nosso modelo e guia, aos mentores espirituais que nos protegem, que nos guiam, aos mentores da Sociedade Beneficente Espírita, do grupo da Fraternidade Espírita Oswaldo Cruz, do Movimento Espírita Petropolitano, a todos a nossa gratidão por aqui estarmos reunidos essa noite, em pensamentos, em coração, levando um pouco das nossas vibrações de amor e paz para esse nosso planeta, que passa nesse instante por uma expiação coletiva. Que cada um de nós, Senhor, possamos nos fortalecer na luz do Teu amor, para que juntos nós possamos superar esse momento de dor, de provações e sairmos deste momento mais lúcidos, mais amadurecidos espiritualmente e também emocionalmente. Gratidão por um dia termos conhecido a doutrina dos Espíritos, por aqui estarmos encarnados, e que essa paz e Teu amor possa nos acompanhar esta noite. Gratidão, Senhor. Muito bem, amigos. Essa noite nós vamos conversar um pouquinho sobre uma passagem de Pedro, que é também conhecida por uma grande maioria de nós como a ligação de Pedro.
Só que nós vamos voltar o nosso olhar, a nossa atenção, os nossos pensamentos, as nossas emoções, para avaliar um pouco mais essa passagem e extrair dela o máximo de conhecimentos, de ensinamentos que nos for possível retirar dela. Lembrando que não pretendemos aqui, essa noite, fazer nenhum julgamento de valores, até porque, conforme a questão 903 do Livro dos Espíritos, quando fala da questão dos julgamentos, dizem que nós devemos sempre e tão somente utilizarmos o julgamento em forma de discernimento, para que nós possamos aprender com as pessoas, com as situações e com os fatos. Porque não nos cabe julgar quem quer que seja, porque nós não temos subsídios morais para tal. Para que nós pudéssemos julgar uma pessoa, nós teríamos que ter conhecido desde o dia em que ela foi feita por Deus até o momento de agora. E uma outra reflexão é, se nós estivéssemos exatamente no mesmo nível de consciência, de maturidade e de entendimento daquela pessoa, nós agiríamos tal e qual ela está agindo. Então não nos cabe julgar em ninguém. E o que nós vamos fazer aqui essa noite é tão somente uma reflexão sobre essa passagem para nós extrairmos o máximo de ensinamentos possíveis. Nós vamos começar com algumas reflexões em cima dessa passagem que é conhecida por muitos de nós como a negação do apóstolo Pedro. A primeira reflexão que eu quero convidar a todos vocês, como eu já fiz inicialmente essa introdução, que não nos cabe avaliar a consciência de Pedro, o seu caráter, mas sim nós aprendermos, retirarmos uma lição dessa passagem. Será que temos semelhanças com esse comportamento de Pedro? Então é uma reflexão que eu já lanço para vocês agora. Será que nós temos alguma semelhança com o comportamento apresentado por Pedro na passagem que é conhecida como a negação de Pedro, em que Pedro nega Jesus 3 vezes? Nós vamos ver isso. A outra reflexão, temos que buscar dentro dessa passagem o elemento espiritual para nos engrandecer, ou seja, primordialmente, extrair da letra o espírito. É preciso mergulharmos dentro desse momento, em todos os sentidos e em todas as direções, para nós aprendermos com essa passagem. Quais as raízes da negação de Pedro? É isso que a gente vai ver aqui essa noite. Nós vamos mostrar um contexto que viveu ali Pedro, a questão do contexto religioso, da questão do contexto cultural, também as situações da vida de Pedro, para que nós possamos entender as raízes do acontecimento. O que aconteceu com Simão ao negar? O que aconteceu verdadeiramente? Qual era o estado de libertação de consciência dele? Onde ocorreu essa passagem da negação de Pedro? Isso também é importante. Em qual região da Palestina e em que momento estava acontecendo essa negação de Pedro? O que aconteceu antes da negação de Pedro, que é de suma importância? Quais os fatos ou qual o fato que aconteceu antes do momento em que Pedro negou nosso Senhor Jesus Cristo 3 vezes? Isso é muito importante a gente compreender. Os acontecimentos que se seguiram à negação, o que aconteceu depois da negação de Pedro? Isso a gente vai ver principalmente pela tradição espiritual, pelas obras e mensagens de Humberto de Campos ou Irmão X. Portanto, qual é a lição moral que a gente pode extrair essa noite? É claro, um período de 50 minutos, que é muito pouco. E lembrar e refletir em cima dessa passagem, dessa frase de Humberto de Campos. Virtude não morre, defeitos têm data para acabar.
os vícios são impermanentes. Aliás, desculpe, isso não é de Humberto de Campos, não, tá? Virtude não morre, a virtude não morre, porque ela faz parte, né, das leis de Deus. Os defeitos têm data para acabar. Sim, todas as nossas imperfeições acabarão um dia, porque é da lei do progresso, é da lei do trabalho, é da lei de Deus. Nós somos seres perfectíveis, caminhamos sempre na direção do progresso. Amanhã, com certeza, não importa quando nesse tempo de amanhã, nós seremos melhores do que somos hoje. Portanto, os vícios são impermanentes. Como diz Allan Kardec, né, sobre a questão de que o mal não existe, o mal é a ausência do bem. Então, em cima disso, vai ser montado um pouco as reflexões dessa noite e eu peço a vocês que vocês se concentrem, que vocês se entreguem para pensar tudo que Pedro viveu, se nós também temos alguma semelhança com Pedro. E essa frase, sim, é de Humberto de Campos. O homem do mundo é mais frágil do que malévolo. E isso é importante a gente verificar. Que muitas vezes a gente, quando vê a pessoa em erro, a gente diz, aquela pessoa é muito má. Mas muitas vezes ela é muito mais frágil do que má, propriamente dito. Vamos lá. Biografia de Pedro, isso é muito importante. Ali do lado, com as letras mais claras, em seguida a palavra biografia, eu deixo para vocês a bibliografia, da onde eu tirei. E depois, se as pessoas quiserem a bibliografia, eu posso passar tudo da onde que eu tirei, isso é de suma importância. Profissão de Pedro. Pedro era um pescador, um homem simples. Ele vivia em Cafarnaum, que era a Galileia, mas ele era nascido em Betsaida, que também é Galileia. A família, ele era irmão do apóstolo André, filho de Jonas. O significado do nome Pedro é a forma grega da palavra aramaica Cefas, que significa rocha, ou seja, um homem firme, determinado, sem dúvida. É também conhecido como Simão Bar Jonas, porque Bar, a palavra Bar, significa filho. Então era muito comum as pessoas colocarem Pedro, né, filho de Jonas, então Simão Bar Jonas, porque não se tinha sobrenome naquela época. Então as pessoas eram conhecidas assim, ou porque eram intituladas por filho de fulano de tal, ou da cidade tal, como a gente vê Maria de Magdala. Por quê? Da cidade de Magdala. Era comum, não se tinha sobrenomes naquela época. Não é como hoje, né? Nós temos sobrenomes e número. Nós temos um número, uma carteira de identidade, nós temos um CPF. Hoje a gente, né, passa por outros processos, é uma questão cultural. Em suas epístolas, porque Pedro escreveu, ele apenas se auto-intitula apóstolo, o servo. Olha a postura de Pedro. Pedro, Tiago e João, é importante a gente entender isso, são os evangelistas que faziam parte do círculo mais íntimo de Jesus, participando dos mais importantes atos da vida de nosso Senhor Jesus Cristo. E Pedro foi morto em Roma, crucificado de cabeça para baixo no ano de 64 depois de Cristo, durante a perseguição de Nero aos cristãos. A forma de crucificação do apóstolo foi escolhida por ele. Quando ele soube que ele seria crucificado, ele não se achou na altura de Jesus para ser crucificado como Jesus. Então, já que ele tinha que ser crucificado, ele pede para ser crucificado de cabeça para baixo, porque ele sabia que ele estava muito abaixo de nosso Senhor Jesus Cristo e ele não merecia morrer exatamente na mesma posição que nosso Senhor Jesus Cristo foi crucificado. Olha quem foi Pedro. Pedro recebeu pelo menos 3 grandes chamados durante a sua vida. O primeiro, quando ele foi convidado a ser discípulo de nosso Senhor Jesus Cristo. A referência está aí do lado dos slides, onde vocês podem acompanhar. O segundo, para acompanhá-lo em missão de pregar o Evangelho. E o terceiro chamado de Jesus é para ser seu apóstolo. Personalidade de Pedro, que também a gente vai encontrar na literatura da FEB, no livro O Evangelho Redivivo. Olha quem era Pedro. Dedicado, era um homem dedicado à causa Jesus, ardor à causa.
ele tinha um vigor físico para executar os seus trabalhos. Era um homem corajoso, muito corajoso, e nós vamos ver isso. Porque toda vez que a gente fala da negação de Pedro, a gente fala isso de um sentido, às vezes, muito pesado, muito carregado de julgamentos, mas nós vamos ver que ele foi um homem corajoso. Impetuosidade de ânimo, isso era o defeito. Com certeza era a rocha, como denominou Jesus, mas era muito impetuoso. Era leal, nós vamos ver isso, que Pedro era leal. E tinha um amor irrestrito por nosso Senhor Jesus Cristo. A passagem na qual refere a negação de Pedro, nós vamos encontrar nos 4 evangelistas, vai citar a negação de Pedro. E essa passagem na qual é citada que nosso Senhor Jesus Cristo anuncia que Pedro futuramente iria negá-lo 3 vezes, isso ocorre no último sermão de nosso Senhor Jesus Cristo, intitulado o Sermão da Santa Ceia, o Sermão da Última Ceia, enfim, ou Sermão do Cenáculo, também como ele é conhecido. E foi lá então que nosso Senhor Jesus Cristo disse para Pedro que ele iria negar Jesus 3 vezes antes do dia amanhecer. E aí eu só estou ilustrando para vocês as passagens, mas vocês depois poderão recorrer aos números e ler tudo direitinho, tá bom? Tá ali, eu sublinhei, coloquei em negrito para vocês verem que nosso Senhor Jesus Cristo prediz que ele vai futuramente negar nosso Senhor Jesus Cristo. E vamos às nossas reflexões da noite. Boa noite aos que estão chegando, a Marleide, ao Renan, a Célia, a Sônia Félix e a tantos outros. Se eu não falei o nome de todos, a Leida, eu peço desculpas, que às vezes a gente se perde um pouquinho, tá? Vamos lá, gente. Onde aconteceu esse fato? Nós já sabemos que nosso Senhor Jesus Cristo falou no Sermão do Cenáculo, ou na última ceia que ele fez com os seus apóstolos, que ele falou que Pedro negaria ele 3 vezes. Mas aonde eles estavam quando aconteceu o famoso Sermão do Cenáculo, que é a última ceia com nosso Senhor Jesus Cristo e seus apóstolos? Isso ocorre em Jerusalém, na época da Páscoa. E nós sabemos, pela cultura judaica, que era tradição da cultura judaica, sempre quando chegava a Páscoa, todos os judeus que se encontravam em qualquer lugar da Palestina ou fora da Palestina, eles se dirigiam até Jerusalém para levar um cordeiro que deveria ser imolado em nome de Deus, do Deus único deles. Era comum isso. E ali é justamente nesse Sermão do Cenáculo onde Jesus vai deixar uma série de recomendações para os seus apóstolos, uma série de promessas e também uma série de advertências. É nesse sermão, que é de suma importância, Jesus também, nesse sermão, ele vai dizer que Pedro iria negá-lo 3 vezes. E ele deixou muitos ensinamentos, ali também que ocorreu o lava-pés, etc. e tal. Ele deixou vários ensinamentos na tentativa de, simbolicamente, também mostrar para os seus apóstolos que o cordeiro que seria imolado naquela Páscoa seria ele seria o cordeiro imolado. O que eles só compreenderiam isso depois, um pouco mais à frente, dali umas horas, que eles poderiam compreender o que verdadeiramente iria ser feito com nosso Senhor Jesus Cristo. Então é muito interessante a gente compreender o contexto para a gente poder entender as coisas que estão acontecendo. Então a gente já viu que o que antecedeu a negação de Pedro foi justamente o Sermão do Cenáculo. E houve lá uma parte do Sermão do Cenáculo muito importante, intitulado Lava-Pés. E aí que a gente vai ver, vai conversar um pouquinho sobre o comportamento de Pedro neste momento em que está acontecendo o Sermão do Cenáculo e que vai ocorrer o lava-pés, ok? Antes disso, nessa questão do Sermão do Cenáculo, do lava-pés, nós vamos recorrer a uma obra de Emmanuel, falando do lava-pés,
uma obra de Emmanuel intitulada Encontro de Paz, que na verdade são autores diversos, mas lá na mensagem de número 29, intitulada Pés e Paz, Emmanuel vai nos falar um pouco sobre a questão do lava-pés, onde Pedro ele se mostra contrariado com essa situação. E diz assim Emmanuel para nós: recordemos que o Senhor não opera a ablução é lavagem, da cabeça que pensa, vê e ouve, traduzindo o sentimento com os dons divinos da reflexão e com as faculdades superiores da palavra. Nem lhes alimpa as mãos que trazem consigo a excelência dos recursos táteis para a glorificação do trabalho e a muda linguagem dos gestos que exprimem afetividade e consolação. Mas sim, lava-lhes simplesmente os pés, base de sustentação do corpo e implementos da criatura física que entram em contato com a lama e pó da terra, padecendo espinheiros e charcos, e purifica-lhes semelhantes apêndices necessários à vida humana, sem reproche e sem queixa. Então é importante a gente ver essa reflexão de Emmanuel, que Jesus escolhe lavar os pés, o tronco inferior, que é essa parte do corpo que nós estamos em contato com a terra. É também essa parte inferior do corpo que nós trazemos uma ligação maior com o mundo material, com as coisas, com as situações da matéria. Então, justamente, Jesus vai lavar aquilo que nos coloca em contato com o mundo material, com a terra, que são exatamente aquilo que pode nos levar a estimular a cairmos aos nossos vícios, os vícios que ainda carregamos dentro de nós, aos nossos instintos. Então Jesus escolhe naquele instante se dirigir aos pés, lavar os pés, mostrando para nós o que é que nós precisamos nos deter, aonde é que nós precisamos ficar em alerta, o que é que em nós poderá nos levar a cair em tentação, ou seja, a nos levar a cair em erros. Então Jesus escolhe a parte inferior do nosso corpo, que é a parte que nos liga mais fortemente à terra. É onde nós vamos ver que tem os chakras que estão relacionados às situações da terra. O chakra gástrico relacionado à alimentação, o chakra esplênico que está relacionado à formação de sangue, ao chakra genésico que está ligado à reprodução, ao sexo, mostrando que ali sim, nessas áreas, nós ainda temos problemas, nós ainda podemos cairmos em erros. Então Jesus escolhe os pés, que é aquilo que está em contato com o pó da terra, com a parte inferior, com as nossas raízes, com os nossos instintos. E é ali que ele lembra, nos mostrando que nós também, da mesma forma, devemos lavar os pés uns dos outros, num exemplo de humildade, de amor ao próximo, de amor puro, de amor desinteressado, mostrando que nós também precisamos lavar os pés uns dos outros, temos que ter misericórdias, porque assim como o outro pode cair em erros, nós também. Então, é uma das lições que Emmanuel nos traz em reflexão. No livro O Consolador, de Emmanuel, que eu não sei se vocês sabem, mas esse livro foi montado porque havia uma série de perguntas que as pessoas estavam fazendo a Emmanuel e não estava tendo tempo de respostas. Então, o livro Consolador foi montado com uma série de perguntas formuladas, muito bem formuladas pelas pessoas. Na questão 314, é perguntado assim para Emmanuel: qual a maior lição que a humanidade recebeu do Mestre ao lavar ele os pés dos seus discípulos? E aí a resposta do mentor espiritual: entregando-se a esse ato, queria o Divino Mestre testemunhar às criaturas humanas a suprema lição da humildade, demonstrando ainda uma vez que na coletividade cristã o maior para Deus
seria sempre aquele que se fizesse o menor de todos. É a lição da humildade. Na 315, eles fazem a seguinte pergunta para Emmanuel: por que razão Jesus, ao lavar os pés dos seus discípulos, cingiu-se, ou seja, cingiu-se e arrumou-se para o trabalho com uma toalha? E aí a resposta: o Cristo, que não desdenhou a energia fraternal na eliminação dos erros da criatura humana, afirmando-se como Filho de Deus nos divinos fundamentos da verdade, quis proceder desse modo para revelar-se o escravo pelo amor à humanidade, a qual vinha trazer a luz da vida na abnegação e nos sacrifícios supremos. Então ele mostra mais uma vez a lição do amor incondicional, a lição da humildade, que nós precisamos, num ato de amor incondicional, lavarmos os pés uns dos outros, ou seja, ajudar uns aos outros nas suas quedas, para que também o outro possa se levantar e ter os seus pés limpos do lago, do charco, aonde ele chafurdou os seus pés em momento de erro. Então, mostrando para nós que nós também temos que ajudar aqueles irmãos que estão caminhando ainda na lama, a não só retirar eles de lá da lama, mas também ter a humildade e o amor incondicional de lavar-lhes os pés, de ajudá-los, a exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bem, nós conversamos até agora. Eu vou dar mais boa noite a algumas pessoas que estão chegando. Boa noite a Sônia Vaiande, a Soninha, a Aniele. Boa noite a todos que estão chegando devagarinho. Como eu disse para vocês, nós vamos nos utilizar das tradições espirituais, precisamente por Humberto de Campos, no livro Boa Nova, capítulo 26, A Negação de Pedro, para nós conversarmos um pouquinho, fazermos algumas reflexões junto com Humberto de Campos sobre a questão da negação de Pedro, que não nos cabe aqui fazer julgamentos de valores, mas sim aprendermos com Pedro. Mas quero relembrá-los sobre as questões das tradições espirituais, que elas nada mais são do que narrativas contadas no mundo espiritual, da qual nós não sabemos se são verdadeiras ou se foram criadas com o intuito de aprofundar ou levar a reflexões mais profundas sobre os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é uma tradição espiritual, é uma narrativa, é algo que se conta na espiritualidade, porém não podemos afirmar se aquilo verdadeiramente aconteceu ou não, ou se foi criada com o intuito de aprofundar os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Então eu quero que isso fique muito bem estabelecido aí para todo mundo, ok? Vamos lá. Diz assim Humberto de Campos: o ato do Messias, lavando os pés de seus discípulos, encontrou certa incompreensão da parte de Simão Pedro. O velho pescador não concordava com semelhante ato de extrema submissão. E chegada a sua vez, obtemperou resoluto. Veja a palavra. Ele não concordou com aquele ato de extrema submissão. E aí Pedro se coloca para Jesus: nunca lavareis os meus pés, mestre. Meus companheiros estão sendo ingratos e duros nesse instante, deixando-vos praticar esse gesto como se fosses um escravo vulgar. Bom, primeiro a gente precisa entender que a questão de lavar os pés geralmente eram destinadas aos escravos dos senhores. Não era algo que os senhores faziam pessoalmente. Então era destinado aos escravos. Segundo, que na cultura judaica, as pessoas mais velhas, elas tinham privilégios hierárquicos. Então Pedro, ele achava, culturalmente falando, ele achava um absurdo alguém lavar os seus pés. Porque se ele era velho, ele tinha autoridade para lavar os pés de Jesus. Agora Jesus, mais novo, lavando os pés deles, porque os anciões no povo, naquele povo judaico, eles eram tão importantes que muitas vezes eles eram chamados pelos sumos sacerdotes para conseguir chegar à conclusão de determinados assuntos difíceis, religiosos ou até mesmo jurídicos. E até mesmo para a expulsão de qualquer indivíduo na sinagoga, ou qualquer situação jurídica, qualquer situação mais embaraçosa, que fosse mais difícil de tomar uma decisão,
as pessoas mais velhas eram chamadas ante aos sumos sacerdotes e conversavam, né, discutiam entre eles para chegar a uma denominação do que fazer, para chegar a uma posição do qual é a resolução que se tomaria diante daqueles fatos. Então, as pessoas mais velhas, hierarquicamente, compreendia-se dentro dessa cultura que elas eram superiores. Por isso que Pedro, na narrativa de Humberto de Campos, ele não concordava com esse ato de extrema submissão, como ele sentaria-se ali para que Jesus lavasse os pés dele de forma nenhuma. De forma nenhuma. Ele estava numa hierarquia, se alguém pudesse fazê-lo, seria ele. E ele ainda virou e disse, e que ele não concordava com esse gesto, até porque, veja bem, isso não era uma coisa que Jesus deveria fazer, e nem tampouco ele, mas sim um escravo vulgar. E ele ainda virou e disse que ele achava um absurdo que seus companheiros permitissem tamanha situação. Então, ele achava um absurdo que os pés dele fossem lavados e achava também um absurdo que Jesus ou que seus companheiros permitissem um ato como esse. E aí continua Humberto de Campos. Em seguida a essas palavras, Pedro, em seguida a essas palavras, lançou à Assembleia um olhar de reprovação e desprezo, enquanto Jesus então lhe respondeu: Simão, não queiras ser melhor que os teus irmãos de apostolado. Em nenhuma circunstância da vida. Simão, não queiras ser melhor que teus irmãos em apostolado, em nenhuma circunstância da vida. Em verdade, assevero-te que, sem o meu auxílio, não participarás com o meu espírito das alegrias supremas da redenção. Olha que interessante, o nosso Senhor Jesus Cristo, de uma forma carinhosa, ele chama a atenção de Simão, mostrando para Jesus, censurando em Simão, de uma forma muito carinhosa, o orgulho e, ao mesmo tempo, o sentimento de Simão de autossuficiência, porque naquele instante, Pedro, que Simão Pedro, ele estava se sentindo acima. Tanto é que o que ele faz? Ele olha para todos os seus irmãos, para os outros apóstolos, com certo ar de reprovação e desprezo. Mas Jesus, de uma forma carinhosa, ele censura o orgulho que há em Pedro. Porque naquele instante, Pedro estava se achando melhor, porque ele estava dizendo, não vai lavar os meus, e se os outros aqui tiver consciência, também, pelo meu olhar, eles vão entender e não vão permitir que tu, mestre, lavas. E aí Jesus, o que diz, além de censurar o orgulho de Pedro? Jesus diz assim, sem o meu auxílio não participará do meu espírito das alegrias supremas de redenção. Mostrando para Pedro abandona o sentimento de autossuficiência. Nenhum de nós é autossuficiente. Olha que interessante. Nenhum de nós é autossuficiente. Para nós estarmos aqui essa noite, nós precisamos de pessoas que inventassem a internet, nós precisamos de pessoas que criassem provedores, nós precisamos de pessoas que criassem um computador, nós precisamos de pessoas que confeccionassem as nossas roupas, nós precisamos de pessoas para tudo que nós estamos fazendo aqui. Nenhum de nós é autossuficiente. E Jesus, de uma forma muito carinhosa, chama a atenção de Pedro para esses dois sentimentos de Pedro, o orgulho e a sensação de autossuficiência. E aí, então, terminada a lição e retomando o seu lugar à mesa, porque Jesus acabou de lavar os pés de todos, o mestre parecia meditar gravemente, diz Humberto de Campos. Logo após, todavia, dando a entender que sua visão espiritual devassava os acontecimentos do futuro, sentenciou: aproxima-se a hora do meu derradeiro testemunho. Sei, por antecipação, que todos vós estareis dispersados nesse instante supremo. É natural, porquanto ainda não estáis preparados senão para aprender. Olha que interessante. Jesus volta e diz, está chegando a hora, eu vou ser o cordeiro imolado nessa Páscoa. E sei por antecipação que vocês vão estar dispersos.
Eu entendo isso, Jesus mostra para eles. Ao mesmo tempo que fala o que vai acontecer, Jesus mostra ternura e compreensão. Por quê? Porque eles não estavam preparados para aprender. Eles não estavam preparados senão para aprender e não para testemunhar ainda. Só o tempo para trabalhar a maturidade de todos eles. Então Jesus mostra isso para eles. Está chegando a minha hora, mas eu sei que vocês vão se dispersar, porque vocês só estão preparados só para aprender, mas não para testemunhar ainda. E aí Humberto de Campos continua. Vendo que Jesus repetia uma vez mais aquelas recomendações de despedida, Pedro, dando expansão ao seu temperamento irrequieto, olha a impulsividade de Pedro novamente, a impetuosidade que é filha do orgulho, né? Novamente se manifesta em Pedro e adiantou-se e indagou ao Mestre Jesus. Afinal, Senhor, para onde ides? Ou seja, Jesus, para onde você vai, Mestre? E o Mestre, então, lhe lançou um olhar sereno, fazendo-lhe sentir o interesse que lhe causava a sua curiosidade, e retarguiu. E disse assim a Pedro, ainda não te encontras preparados para seguir-me. O testemunho é de sacrifício e de extrema abnegação, e somente mais tarde entrarás na posse da fortaleza indispensável, Pedro. E continua. Simão, no entanto, desejando provar por palavras aos companheiros o valor da sua dedicação, acrescentou com certa ênfase ao propósito de se impor à confiança do Messias. Ó nós aí, novamente, desejando provar por palavras, como se palavras provassem alguma coisa, gente. O que prova alguma coisa são os testemunhos da vida. E novamente Pedro tenta se impor a Jesus, ou seja, novamente mostra que está tentando exibir suas qualidades, mas ele não entendeu ainda que a gente não tem que exibir qualidade, porque a mão esquerda não deve saber o que faz a direita. Nós devemos servir obscuramente. Mas Pedro, não entendendo isso, então volta-se para Jesus, né? Tentando mostrar a sua dedicação, a sua fidelidade em palavras e diz assim, não posso seguir-vos? Acaso, mestres, podeis duvidar da minha coragem? Então não sou um homem? Por vós darei a minha própria vida, disse Simão Pedro. E aí então ele continua. Julgai-me então um espírito mau e endurecido a esse ponto? Ele pergunta a Jesus. Nesse ponto ele já estava, o pescador, se sentindo profundamente ofendido. Olha aí novamente o sentimento de superioridade que havia em Pedro. Como é difícil, né, gente, a gente se libertar do nosso orgulho. E aí Jesus responde, não, Pedro. Responde com bastante doçura, Pedro. Não te suponho ingrato ou indiferente aos meus ensinos, mas vais aprender, ainda hoje, que o homem do mundo é mais frágil do que perverso. Passou aquele momento, Jesus foi preso, e aí Pedro e João foram observando que a detenção do mestre dos emissários do peso era fato, né, os emissários do templo, era fato consumado, combinaram entre si acompanhar de longe o grupo que se afastava, conduzindo o Messias. Debalde procurar os demais companheiros que, receosos da perseguição, haviam se debandado. Olha que interessante, o que Jesus disse? Que eles iriam, naquele instante de provação, eles iriam se encontrar dispersos, justamente. Mas Pedro e João resolveram seguir, ainda que de longe, seguiram o Mestre Jesus. Mas entendamos, gente, como diz Emmanuel, acompanhar de longe. Nós temos que entender que nós não podemos acompanhar de longe o Mestre Jesus. E quantas vezes na nossa vida nós acompanhamos de longe o Mestre Jesus, receosos de perdermos gratificações, receosos de perdermos gratificações imediatistas, receosos ainda pelo chamamento do testemunho tão importante. Nós ainda, muitas vezes, no momento do testemunho, nós nos mantemos à distância, só observando a Jesus. Então, Emmanuel nos chama essa atenção para isso. Não podemos acompanhar Jesus à distância, é preciso acompanhá-lo de perto. Muito bem, então
Pedro conseguiu entrar no pátio, né, do pátio de Anás, o sumo sacerdote, porque ele era conhecido de Anás. E lá no pátio ele fica de longe, seguindo as ocorrências, o que está acontecendo. E aí então, conforme relato de Lucas, capítulo 22, 55 a 57, ocorre a primeira negação. E diz lá, havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estando, acho que eu vou botar essa passagem para vocês virem, peraí. A passagem é importante. Vamos lá, gente. E havendo-se acendido fogo no pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles. E como certa criada, vendo então estar assentado ao fogo, pusesse-se os olhos nele, disse: este também estava com ele. Porém ele negou, dizendo: mulher, não o conheço. Ocorre a primeira negação. Não demorou muito, pouco tempo depois, vendo outra pessoa, disse: tu és também um deles. Mas Pedro disse: homem, eu não sou. Ocorre a segunda negação. Ai, gente, desculpa. Desculpa, vamos lá. E passada quase uma hora, um outro afirmava, dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, pois também é galileu. E Pedro disse: homem, não sei o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. Gente, cantar o galo, não tinha galo em Jerusalém, tá? É só para vocês entenderem que cantar o galo significa que chegou a madrugada. E aí Pedro negou Jesus por 3 vezes consecutivas. Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, nos deixa a seguinte reflexão, ele fala assim, não é justo ficar citando a negação de Pedro, porque Pedro foi um profundo trabalhador, um apóstolo muito trabalhador da mensagem do Cristo. Isso nós vamos ver isso depois. Ele foi fiel. Ele teve ele teve 3 momentos que ele falhou. Mas a gente viu por que Pedro falhou. Pedro falhou pelo orgulho. Pedro falhou pelo sentimento de autossuficiência. E se nós formos recorrer à obra de Emmanuel, A Caminho da Luz, nós vamos entender que o povo hebreu era um povo muito orgulhoso, era um povo que se achava muito acima de todos. E Pedro fazia parte desse povo que, além de ser muito orgulhoso, era um povo que também se sentia muito autossuficiente. Então nós vamos ver, essa foi a maior invigilância de Pedro. Essa foi verdadeiramente a sua negação. Acompanhá-lo de longe novamente, né? Pedro foi corajoso? Foi. Pedro foi muito corajoso. Ele chegou até o pátio, ele se expôs. Mas a verdadeira negação de Pedro foi justamente o seu orgulho e o seu sentimento de autossuficiência. Na vida de Pedro, a gente vai ver, em toda a passagem da vida do apóstolo Pedro, ela é toda permeada, totalmente permeada de altos e baixos. A vida do apóstolo Pedro, ela é toda permeada de altos e baixos, justamente por essa impetuosidade de Pedro, desse imediatismo de Pedro, que o pano de fundo dessa impetuosidade de Pedro é seu orgulho e seu sentimento de autossuficiência. Então Pedro teve vários altos e baixos na sua vida. Seu orgulho e seu sentimento de autossuficiência que levou Pedro a estar nesses altos e baixos o tempo todo na sua vida. Mas Simão Pedro teve a superação desses altos e baixos. E novamente nós vamos recorrer à tradição espiritual, também pelo espírito de Humberto de Campos, só que dessa vez do livro Antologia Mediúnica do Natal, nós vamos ver a grande superação desse apóstolo Pedro, de Simão Pedro, uma trajetória agora de renovação. E narra-nos lá Humberto de Campos, quando Simão Pedro foi arrancado dos grilhões do cárcere para o derradeiro sacrifício, sentiu o coração varado de angústia, conquanto mostrasse o passo firme.
Aqui Humberto de Campos está se referindo quando Simão Pedro ele foi preso em Roma, ele foi para o cárcere, e ele então do cárcere iria ser levado para ser crucificado também. Então essa é a passagem agora que Humberto de Campos vai narrar. O momento, a trajetória da saída do cárcere até o momento da sua crucificação. Diz assim Humberto de Campos. O velho apóstolo, que transpusera os 80 anos de idade, levantava a cabeça branca, destacando-se na turba, à maneira de um pai atormentado por filhos inconscientes. Irmãos do Evangelho ladeavam-no, tristes, escondendo o próprio desespero diante da serenidade com que ele, encarnecidos em duras experiências, se acomodava ao martírio. Apenas um dos pretorianos, Sertório Aniceto, destacado elemento na expedição, não poupava sarcasmo. Desejando quebrar a atmosfera de reverência e de êxtase que se fazia, desdobrava impropérios a Pedro e falou assim: para diante, velho imprudente, judeu sujo, lixo humano, que envergonharia os postes da arena. Não abuse da crendice do povo, ladrão imundo, chegou seu fim. Mas Pedro, entretanto, ele contemplava o céu escaldante da tarde e orava em silêncio. Sentia-se agora fadigado, incapaz de tanta luta durante tantos anos de pregação do Evangelho, de ter caminhado, de ter construído a casa do caminho, de ter feito tanto bem a tantos que por ali passavam. Ele agora compreendia, Pedro, que a boa nova exigia servidores robustos e rogava ao Cristo enviasse obreiros novos e valorosos para a vinha do mundo. Mas não era só isso. No íntimo, lá no seu coração, ardia-lhe também a saudade profunda que ele sentia do Mestre e ansiava, naquele instante, retornar à companhia do Mestre para sempre. Revia o lago de Genesareia, lembrava as passagens de Nosso Senhor Jesus Cristo, o tempo que ele ainda não compreendia com profundidade, que ele não tinha maturidade suficiente para entender que todos aqueles ensinamentos que ele estava ali naquele instante colhendo com o Mestre Jesus, mais tarde, depois da crucificação, ele viveria cada um deles. E aí ele lembrou o lago de Genesareia, as multidões simples que sempre acompanhavam Nosso Senhor Jesus Cristo, que de forma tão generosa, sempre, Jesus repartiu o pão e a verdade, o consolo e a esperança com todos. Por estranhos mecanismos de memória, Pedro respirava de novo aquele perfume brando de rosas de Betsaida, das romãzeiras de Dalmanuta, das quintas frutescências de Magdala e dos pequenos vinhedos de Carfanaum. E lembrava tantos feitos, tanta gente, tantos fatos. Aqui e além, grupos e orações em lágrimas salientavam-se de mãos postas, contudo, a morte tardava. Aniceto, entretanto, não perdia de vista e, reparando que o crepúsculo baixava, atirou-lhe pontiagudo calhau na cabeça e gritou: morre, bruxo! O apóstolo observou que o sangue esguichava da sua cabeça, mas sem qualquer reação, rendeu-se a invencível torpor, qual se fosse repentinamente anestesiado por brando sono. Semelhante impressão, contudo, perdurou por momentos. O ancião, após desalgemar-se do corpo físico, identificou-se espiritualmente, livre e eufórico, aos pés dos próprios despojos. E alheio à algazarra em torno, contemplou o firmamento, onde os astros se inflamavam como se dedos invisíveis acendessem lumes deslumbrantes para uma festa no céu. Espantado, observou que um homem descia do alto, com que, materializado pela fulguração das estrelas,
e decorridos alguns instantes de assombro, viu Jesus a 2 passos a endereçar-lhe o inovidável sorriso. Mestre! Clamou, inclinando para beijar o chão que ele pisava. O Messias redivivo tomou-lhe nos braços e partiu, aconchegando bem próximo ao seu coração, como se transportasse para os céus frágil criança. Quanto mais integrado se reconhecia ao plano superior, eis que o celeste companheiro lhe anunciava a nova separação, que o discípulo descansasse quanto quisesse. Elevando-se às excelsas regiões, ele, porém, devia ausentar-se. E aí Pedro, Senhor, onde vais? E aí Jesus disse, indicando-lhe escuro recanto da vastidão em que se mostrava o planeta Terra, disse a Pedro, Pedro, enquanto houver um gemido na terra, não me será lícito repousar. E aí Pedro virou-se para Jesus e disse, então, Senhor, eu também não vou repousar. E aí, então, naquele instante, seguiram os 2. Naquele momento, então, em certo momento, Jesus, lá com Pedro, volta-se para Pedro e diz assim, Pedro, preste atenção, alguém te chama, Pedro. Era Aniceto. A rogar-lhe mentalmente se lhe compadecesse do filhinho que a febre devorava. Qual se lhe registrasse a presença, expunha-lhe os remorsos que ele sentia, a amargura que ele sentia naquele derradeiro momento em que ele atirou uma pedra em Simão Pedro, que levou-lhe à morte. E pedia-lhe, Aniceto, perdão por todos aqueles momentos de crueldade que ele havia feito a Pedro. O antigo pescador não hesitou. Depois de auscultar-lhe a fronte suarenta, afagou a criança atribulada, impôs-lhe as mãos e ali mesmo, magneticamente tocado por forças renovadoras e intangíveis, o menino despertou, lúcido e refeito, enlaçando-lhe ao pai a afeição da ave assustada que torna a segurança do ninho. Aniceto, no íntimo, compreendeu o socorro e a bênção que recebia e, renovado, começou a cantar em lágrimas de júbilo. Glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens. Para o rude legionário de César, começava a vida nova e para Simão Pedro apenas simbolizava a continuidade de toda uma vida, de todo um serviço, de toda uma vida de entregue aos labores de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí vai a nossa reflexão. Amigos, e nós já negamos o Cristo? Nós já negamos o Cristo? Se negamos, lembre-se, ainda há tempo para nos superar. Porque também Pedro teve tempo para se superar, para vivenciar até o fim de sua vida. Ele vivenciou a mensagem de nosso Senhor Jesus Cristo. Até o fim da vida, Pedro testemunhou os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. E, portanto, ainda há tempo para todos nós refazermos as nossas pegadas. Obrigada a todos pela paciência de estarem comigo até esse instante. E vou pedir mais um minuto que todos vocês possam se unir em pensamentos agora, que nós possamos nos envolver com uma prece voltadas a Deus. Agradeço a presença de todos, daqueles que chegaram depois, da Lorena, do Gil, da Márcia. E vamos agora, nesse instante, elevarmos o nosso pensamento. Rogarmos a Deus que, se pelas nossas imaturidades,
pela nossa falta de maturidade emocional e espiritual. Porventura, por elas, nós já negamos muitas vezes Jesus. Se por muitas vezes nós seguimos de longe Jesus, porque os interesses da vida material, o imediatismo falou mais alto na nossa vida, e se, portanto, Senhor, assim nós te negamos, seguindo ao longe, que tenhamos força de hoje, daqui para frente, de nós colocarmos dentro de nós, com mais força, os teus ensinamentos e deixar que esses ensinamentos prevaleçam na nossa vida, nos nossos comportamentos, que possamos, Senhor, termos coragem para testemunhar todos os teus ensinamentos. E que essa prece, que essa súplica que agora fazemos, Senhor, ela possa envolver todo o planeta Terra também. Um clima de coragem, de forças, de fé, para que aqueles que sentem nesse instante a sua fé vacilar possam ser fortalecidos por essa oração e voltarem novamente. Voltarem-se novamente para nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém conseguirá ir ao Pai sem os seus ensinamentos. Gratidão eterna, Senhor. Paz e luz para todos. Muito obrigada. Uma boa noite para todos.